Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Papo TN aqui através do site TN Online, das redes sociais também. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o Vinícius Campos, ele que é hipnoterapeuta e neurocientista que fala? E neurocientista. A gente vai falar de assuntos muito interessantes aqui, principalmente sobre ansiedade. Ansiedade é um mal que acomete uma grande parcela dos brasileiros, né? Todo mundo, quem não tem, conhece alguém que tem ansiedade. Então a gente vai falar sobre esses temas e sobre esse tratamento com a hipnose, né? A hipnose, ela que traz tantas curiosidades, aí tantas dúvidas, né, a respeito dessa prática. Então o Vinícius vai esclarecer aqui pra gente algumas coisas a respeito desse tema. Em primeiro lugar, Vinícius, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo TN, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e tenho certeza que falar sobre o desenvolvimento humano, sobre conhecimento, é algo surpreendente, porque muitas pessoas não conhecem o potencial de suas mentes, o porquê está acontecendo todas aquelas doenças emocionais, e hoje acredito que nós vamos desmistificar muitas coisas e vai ser de grande valia. Com certeza vai. Eu já estou ansiosíssima aqui para a gente se aprofundar no tema. Legal. Eu acho que para a gente começar, é importante a gente diagnosticar a ansiedade. Porque às vezes a pessoa ela é ansiosa, ela sofre de ansiedade, mas ela não se dá conta disso. Sim. Então, eu gostaria que você começasse falando quais são os principais sintomas de uma pessoa ansiosa, como ela reage. É muito importante a gente pensar, primeiro, que a ansiedade é algo natural. Por quê? Porque muitas pessoas imaginam a ansiedade como algo ruim para a vida delas. Doença, né? Mas o que acontece? Todos nós temos ansiedade. Sim. E para que ela serve? Ela serve para nos proteger, para você se antecipar de um bom trabalho. Sabe aquele friozinho da barriga? Até o melhor palestrante tem ao subir um palco. Então isso serve para antecipar esse trabalho. Mas a pergunta é, quando que isso começa a ficar ruim de fato? Quando isso começa a ultrapassar a normalidade. O que isso quer dizer? Você já começa a ou comer demais ou comer de menos, você já começa a ter insônia, preocupações excessivas, irreais, o seu coração começa a acelerar, você acha que vai ter um infarto, você começa a ter tonturas. Então, ou seja, aí sim ela já passa da normalidade e pode chegar a uma doença. Né? Que aí a gente está falando de crise de pânico, depressão, o transtorno de ansiedade generalizada. E olha, gente, só quem já teve uma crise de ansiedade sabe o quanto é horrível, é aquela sensação de morte mesmo. Exato. Eu posso falar porque eu já tive algumas, entendeu? Inclusive já fiz tratamento para ansiedade e realmente é uma sensação horrível. Você parece que você puxa o ar não chega, e a questão da tontura que você falou. Então, assim, realmente as pessoas que estão ultrapassando esse limite da normalidade precisam procurar ajuda, né? Sim, sem dúvidas. Até porque muitas pessoas, infelizmente, negligenciam a ansiedade. Principalmente pelo fato de não ter apoio da família. Então, o que eu escuto muito? É falta de Deus, você não levanta daí porque você não quer, não tem apoio da família, acha que é frescura. Entende? Então, assim, hoje eu já tenho mais de 4.000 atendimentos dentro da hipnose clínica, né? Atendo de forma presencial e online. Então, assim, já se passaram muitas vidas ali e muitas histórias. E todas as vezes, a grande maioria, é pela falta de apoio da família. É como se eu enxergasse aquilo tudo como uma normalidade. Por exemplo, eu tenho um filho trancado no quarto. Ah, é normal, é o jeito dele. Só que por muitas vezes o pai está negligenciando e a mãe não está querendo ver isso e o filho não quer expor essa situação. Ou seja, ambos morrem lentamente sem perceber. Então, sim, é algo que deve ter uma atenção muito grande, muito grande. Você falou aí de algumas coisas que podem ser observadas para a pessoa saber que ela está ultrapassando o limite normal da ansiedade. Mas, por exemplo, uma pessoa que vai viajar no dia seguinte e aí ela não consegue dormir à noite. Isso ainda é normal ou não? Totalmente natural. É, né? Imagina que você vai fazer uma grande viagem dos seus sonhos. Você não vai dormir, você vai ficar pensando, imaginando. Isso é um processo natural de todo ser humano. É antecipação, é para você prever o que vai acontecer. Porque imagina, se isso fosse tirado de nós. Eu ia te convidar, por exemplo, para atravessar a pista no meio de carros e tá tudo bem.
Ou seja, é um mecanismo de defesa. Uma de um espécie alerta. de um alerta, Isso, né? de um alerta. Porém, o que que acontece? Quando nós falamos em ansiedade, hoje, segundo dados da OMS de 2019, 18,6 milhões de pessoas sofrem por esse transtorno. Ou seja, praticamente 10% da população. E hoje, nós somos o líder no ranking de pessoas ansiosas no mundo. Ai, brasileiro não tem um minuto de paz. Né? Exatamente. Aquela Então, frase é verdade. e a gente precisa realmente olhar para as nossas vidas, né, com profundidade, porque às vezes não é que passou. Eu sempre falo para as pessoas, não negligencie, não passa, nada passa. Isso, existem os gatilhos, né, emocionais, que é uma coisa importante falar, porque, como eu disse, eu fiz o tratamento e tudo mais. É uma coisa controlada, não é uma coisa curada. É assim que a gente fala, né, Vinícius? Então, assim, é importante você identificar os gatilhos que vão provocar uma crise de ansiedade. Por isso que é importante o tratamento, por isso que é importante buscar um profissional, sim, né? Porque o que que acontece? Você tocou num assunto muito importante. Eu costumo dizer que a hipnose clínica, ela não cura, ela transforma. Então não existe cura para a ansiedade, porque, em tese, é algo natural. Sim. Isso está em nós. Ou seja, existe um tratamento para que você, primeiro, se você estiver ansioso, ansiosa, você aprenda a receber a ansiedade. Porque muitas vezes nós queremos afastar. E quanto mais eu quero afastar, mais mecanismos eu crio para gerar mais ansiedade. Então eu preciso entender o meu corpo, as minhas percepções, os gatilhos que me levam a tal situação, para que eu blinde isso. E com esse tratamento é justamente isso. Você passa a olhar a tua vida por uma outra ótica. Sim. Então, assim, é algo bem profundo mesmo. Você precisa se conhecer. Né? Para você conseguir identificar esses gatilhos, o que traz, né, essa sensação ruim da ansiedade, você precisa se conhecer. E você identificando isso, você consegue lidar melhor com isso, né? Total, porque assim, Aline, eu sempre falo para as pessoas que eu não desejo para elas conhecimento. Eu desejo compreensão. O que que isso quer dizer? Conhecimento é quando você vai lá no Google e você pesquisa alguma coisa, você se torna conhecedor daquilo. Sim. Agora, a compreensão ele vai muito mais além, é muito mais profundo. Na compreensão, no tratamento, é ali onde você precisa chorar, você precisa cair, você precisa enfrentar aquilo que você colocou debaixo do tapete. Isso é compreensão. E aí, é isso que vai elevar a tua consciência. Entende? Então, assim, quando a gente fala de um tratamento, não é que eu seja contra remédios. Existem casos, sim, que são necessários. Mas, muitas vezes, por nós, seres humanos, sermos imediatistas, a gente já quer cair logo no remédio. Mas o remédio, ele não trata coração partido, ele não trata aquele dedo apontado para o rosto, dizendo, olha, você é burro, seu irmão é melhor que você. Aquela mágoa, aquele sentimento ruim. Então, a partir do momento que eu trago essa compreensão, eu passo a compreender, de fato, o porquê que eu estou passando por tudo isso. E, principalmente, aprendo a enfrentar de forma muito mais perceptiva. Né? Então, vai fazer muito sentido isso. Você, inclusive, escreveu um livro, né? O Liberte-se da Ansiedade. Isso. Você escreveu a respeito sobre esse tema. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse trabalho. Hoje, esse livro ele já vendeu mais de 10 mil cópias. É uma leitura online. E lá dentro, ele é muito embasado em neurociência. Tudo que eu falo hoje tem muito embasamento neurocientífico. Por quê? Porque quando você olha pela perspectiva da ansiedade, a partir do momento que você passa a entender a máquina que te move, que é o teu cérebro, você começa a fazer as coisas com uma atenção muito mais redobrada. De você compreender, falar, opa, eu estou sentando assim, eu estou olhando assim, eu estou falando assim por conta disso, disso, disso. Ah, eu tenho instintos. Então, o livro, ele traz muito esse embasamento. Primeiro, é o reconhecimento. Porque muitas vezes aquilo vem e a gente não sabe lidar. Simplesmente vem a emoção, vem o instinto e eu deixo ela agir. Eu grito, eu reajo, eu bato, eu xingo, ou eu me entrego à emoção negativa. Mas o livro ele vem trazendo toda essa compreensão de fato. Entender como a sua mente funciona. Por exemplo, a nossa mente não entende o que é real e o que é imaginário. O que isso quer dizer? Ela tem reações baseado na química que está acontecendo ali dentro. Ou seja, por isso que para a hipnose hoje, se eu faço um mapeamento funcional na sua mente e te coloco de olhos fechados em transe trabalhando isso,
Você andando de bicicleta fisicamente e imaginando, o mapeamento funcional do teu cérebro é o mesmo. As mesmas regiões estão trabalhando. A única diferença é que sentado você não vai suar. Sim. Né? Mas assim, é a mesma coisa. Por quê? Porque o teu cérebro não entende o que é real e o que é imaginário. Poxa, Vinícius, mas como assim? Isso explica muito os seus pensamentos. A ansiedade. Nada daquilo está acontecendo. Mas na sua cabeça aquilo já aconteceu. O teu corpo está se preparando para uma guerra e essa guerra nunca vai chegar e você está sentado no sofá assistindo novela. Só que teu corpo está se preparando para a guerra. Sim. Simplesmente vem um gatilho emocional. Tu inundou com o pensamento. A mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Aí, nesse processo, o que acontece? Eu começo a ter disparos de adrenalina e cortisol, que são neurotransmissores de luta, fuga, para que eu me prepare. E nisso, o meu corpo começa a trabalhar. Ou seja, imagina que você está lá no mar nadando e, de repente, você viu um tubarão. Você não tem o controle da tua pupila, você não tem o controle da tua corrente sanguínea. Simplesmente, em questão de segundos, o teu corpo se arma para essa fuga. Sim. E por que você cria tanta força? Por que você cria aquela visão de túnel, né, para fugir? Porque o seu corpo se prepara. É aquela história, assim, que no momento de tensão, de adrenalina, a pessoa não consegue explicar como ela conseguiu fazer aquela força ou como ela conseguiu aquela velocidade para sair daquele momento. Exatamente. Né? Porque, assim, às vezes você vê uma pessoa brigando, por exemplo, pessoa pequena, e precisa lá 10 pessoas para segurar ela. Por quê? Porque a corrente sanguínea saiu dos membros menores e foi para os membros maiores. Para quê? Para ela se defender. Sim. A gente vê muitos casos, assim, de mães que para salvar um filho, ela faz coisas, assim, inacreditáveis fisicamente, que depois ela olha e fala, meu Deus, como que eu consegui erguer esse carro? Exatamente. Né? Como que eu consegui fazer isso? Então, o nosso cérebro, então, dispara esse alerta e o nosso corpo, ele faz coisas que a gente comumente não seria capaz. Por que você perde aquela visão periférica, né, de olhar ao redor? Porque você precisa fugir, então você fica com aquela visão de túnel. Eu preciso ir por lá. E é por isso que às vezes a pessoa está brigando, vem um e fala, para, ela não escuta. Por quê? Porque ela está aqui. E o teu corpo preparou para isso, né? E a ansiedade é isso. É através de uma imaginação, de um pensamento, o teu corpo começa a trabalhar numa profundidade gigantesca. Entendi. E quais são os tipos de tratamentos que podem ser aplicados nesses casos de ansiedade em que a pessoa já está muito além daquilo que é o considerado natural? Entendi. Quando a gente fala de ansiedade, a gente escuta muito um clichê de dizer assim, ansiedade é excesso de futuro. Isso é o que eu mais escuto. Eu já ouvi muito isso também. É o que eu mais escuto. Na verdade, você se preocupar demais com o que vem pela frente. É uma preocupação excessiva, não deixa de ser verdade, mas não é só isso, né? Não é só isso, e esse não é o foco principal, porque a ansiedade, ela está muito ligada ao seu passado. A ansiedade é um excesso de passado. Se você pudesse resumir a ansiedade, Vinícius, o que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de passado. Aí você fala, mas por quê? Imagine o seguinte, um dia você estava dirigindo, e aí alguém bateu no teu carro. Automaticamente, lembra que a mente não entende o que é real, o que é imaginário? Você sai do carro dizendo, meu Deus, eu não sirvo para dirigir, olha o que aconteceu. Tudo pendendo para o lado negativo. Ou seja, você está criando toda uma percepção sobre aquilo. É como se você estivesse aumentando ao quadrado toda essa percepção. Em determinado momento, você vai dormir. A tua mente vai ciclar todos esses pensamentos, essas memórias. Por isso que a gente tem memória de longo prazo. Ou seja, você vai dormir com aquela percepção. De repente você acorda, você vai lá para o carro, você não consegue se aproximar dele. Porque já tem aquele significado. E aí, passam-se anos, 5 anos, 10 anos, toda vez que você entra num carro, você não sabe explicar, você treme, você não consegue dirigir. Ou seja, por um processo que aconteceu lá atrás. E isso é explicado em várias coisas. Aquela mãe, aquele pai que apontou o dedo, que gritou, enfim, aquele dinheiro que eu perdi. Então, quando a gente fala de ansiedade, é justamente dentro desse contexto. Sim. E detalhe, que o trauma em si, ele não precisa ter um impacto emocional e não precisa ter uma repetição. Ele também só precisa ter um significado. Entende? Aquele significado que você se dá. Então, a ansiedade, ela está diretamente ligada a algum trauma. Algum trauma
E não necessariamente um trauma, mas o significado que você deu. Por exemplo, vou exemplificar aqui de uma forma muito simples. Imagina que eu vou lá buscar meu filho todo dia às 5h30 na escola. Aí, eu me atrasei por algum motivo, avisei a professora, ele é pequeno, ele tem 4 anos, e aí ele vê todos os amiguinhos indo embora. Ele sabe que o horário, e de repente ele se vê sozinho lá. Tá tudo bem, tá tudo controlado, a professora tá ali. Só que ali ele vai olhar e ele vai ter a percepção dele, ele vai falar assim, nossa, meu pai me abandonou. Esqueceu de mim. Esqueceu de mim. Eu vou lá, pego o meu filho, tá tudo bem, eu sorridente, ele sorridente, tudo bem, filho. De repente ele cresce com 20, 25 anos, ele não sabe por quê, ele começa a se afastar de mim. Ele não sabe por quê, ele tem muito amor por mim, só que ele começa a se afastar. Ou seja, foi um significado que ele deu. Caramba, isso é seríssimo. Por isso que olhar por essa complexibilidade é interessante. Porque uma criança, por exemplo, nós vimos, ouvimos e sentimos muitas coisas ao longo da vida. E principalmente do 0 aos 10, nós temos uma vivência muito grande da realidade e não temos consciência sobre isso. Sim. Por exemplo, uma criança de 4 anos... É uma esponjinha, né? Vai absorvendo tudo. Tá absorvendo tudo. E o que acontece? Ela não tem consciência. Ela não vai olhar para você e falar assim, é verdade, não. É simplesmente... Ela pega. E aí, quando ela cresce na vida adulta, a consciência fechou, só que agora ela começa a conflitar. Ela fala assim, caramba, eu tento abrir uma empresa, eu não consigo, eu tento abrir outra, não dá, eu não vou para frente, eu não prospero, isso, aquilo. Isso é o que ela está enxergando. Só que o que ela não enxerga é aquela vivência do 0 aos 10. E aí é onde entra o processo terapêutico, que foi o que você me perguntou. Sim. Por quê? Porque o processo terapêutico, ele não está no hoje. Olha que interessante. Ele está no passado. Porque você sabe de tudo que você tem que fazer. A pessoa, quando chega lá para o meu atendimento, ela chega sabendo de tudo. Ela senta e fala, Vinícius, estou aqui porque eu preciso disso, eu já tentei fazer isso, estudar de física, me alimentar melhor, mas eu não consigo. Aí entra uma parte da neurociência que deixa as pessoas chocadas, assim, né? O teu córtex pré-frontal, que é a parte pela razão, pra gente, ele não serve para muita coisa. Por mais que você pense que você está tomando decisões racionais, todas as decisões são emocionais. Quantas vezes você achou, não, é isso que eu vou fazer, tá certo. De repente, na hora que você vê o resultado, caramba, não era bem isso. Mas você estava ciente daquilo. Ou seja, quando a gente fala de emoção, que é o sistema límbico, uma parte mais profunda da nossa mente, é como se a tua razão fosse lá, e buscasse lá e trouxesse para a razão. Aí você, consciente, fala assim, não, é isso. Só que ela está tomando uma decisão baseando-se naquilo. Então, quando a gente fala do tratamento, é justamente para acessar todas aquelas informações, isso eu acho fantástico, para que você dê um novo sentido. Ressignificar as coisas. Dê uma nova percepção. É um processo também um processo. do tratamento, né? Agora, uma coisa muito interessante que você traz no tratamento para ansiedade é a questão da hipnose. E, assim, é um assunto que dá para a gente ficar um programa inteiro falando só sobre hipnose. Um ano. Né? Até mais. Porque, assim, a hipnose, ela gera curiosidade, misticismo. Né? Misticismo. Por quê? Porque quando a hipnose nos é apresentada, até alguns anos atrás, quando ela era apresentada como um show, como algo assim até sobrenatural, né? Alguma ação de algum espírito, alguma coisa assim. Enfim, a gente tem inclusive aí filmes que tratam disso dessa forma mística, né? Então, assim, isso tá no imaginário da galera, né? Quando, na verdade, a hipnose é ciência. É ciência. É neurociência, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do que é realmente a hipnose, como neurociência, como ela funciona, e aí depois a gente entra nessa parte do tratamento. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é a hipnose. A hipnose nada mais é do que um processo de comunicação. Só isso. Ou seja, a partir daquele momento que você está assistindo algo na sua casa, você está sozinha e de repente cai algo lá no terreno e você já imagina, será que é um ladrão? Será que não é? Aquele dia que você está dirigindo tão focada naquela chuva que você perde a noção de tempo e espaço. Tudo isso já está acontecendo de forma natural. O processo hipnótico ele já acontece.
Isso é um tipo de um transe? Isso Isso que você está me explicando? Porque o que acontece? Não tem aquele show que você foi, que você ficou vidrada e que você perde, né? Parece que as coisas ao redor sumiram. Você tá ali. Problemas acontecem muito. Você tá com tanto problema que você tá ali. Às vezes a pessoa ultrapassa um cruzamento. Nossa, não vi aquele caminhão. Ou seja, é uma alteração de percepção. A hipnose não é uma alteração de consciência, porque você não vai perder a sua consciência, mas é uma alteração de percepção. O que isso quer dizer? Não é mágica, não é magia, não tem relação com religião. Tá vendo, gente? É ciência. É ciência. É ciência. É que existe realmente o que você disse, uma mística muito grande, né, em torno desse assunto. E assim, hoje as novelas, igual você comentou, os filmes, acabam com o tratamento terapêutico mesmo, Sim, né? porque você até estava relatando antes da gente começar a gravar que algumas pessoas têm medo quando o Vinícius chega em algum ambiente por saber que ele, né, é hipnoterapeuta, as pessoas não querem nem olhar para ele, porque, nossa, vai, né, a gente até brincou aqui na redação, eu falei pro pessoal, falei assim, olha, eu vou receber um hipnoterapeuta para fazer entrevista e eu vou precisar de um voluntário ali para ele fazer uma hipnose. Aí as pessoas, ele vai fazer, eu imitar uma galinha, ele vai fazer eu morder uma cebola, porque assim, nos foi apresentado desde sempre como um show, né? Isso. E na verdade não é isso. Exato, porque assim, ó, o processo de hipnose clínica não é a parte cômica. Você vai lá para um tratamento. Porém, a parte cômica existe. Sim. No entanto, nós temos shows pelo Brasil. Todas essas questões que você vê de sugestão em shows, elas acontecem. No meu Instagram, eu coloco algumas coisas às vezes. Então, é um processo natural. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque veio uma curiosidade e foi até o tema de uma discussão aqui na redação, quando a gente soube que ia receber você para essa entrevista. Tem pessoas que dizem assim, a hipnose só funciona com quem acredita. Se a pessoa não acredita, ela não acontece. Isso é verdade? Muito boa sua pergunta. Muito boa sua pergunta. Porque se é ciência, se é um processo cerebral, então não tem acreditar ou não acreditar, porque não é místico, né? Porque, na verdade, o que eu preciso? Todo mundo é suscetível. Todo mundo. Agora, o que eu preciso? Que você queira e se permita. Entendi. Nada vai acontecer se você não tiver essa abertura. Entendi. Então pode acontecer da pessoa se fechar e simplesmente o processo não rolar. Ela falar assim, olha, eu não quero. Mas o que acontece? Quando a pessoa ela já vai até a minha clínica, ela já quer e se permite, porque ela já quer tratamento. Entende? Então é diferente de uma outra pessoa que me encontrou na rua, num churrasco, quer que eu faça hipnose. Não, isso não vai acontecer. Porque talvez ela quer me testar, isso, aquilo. Entende? E principalmente também, né? O ambiente colabora muito. Né? Então, assim, não é uma questão de batalha de mentes, né? Vai alterar crenças e valores. Não, pelo contrário, você não dorme. Por mais que pareça que você está dormindo, não, você está simplesmente de olhos fechados e com estado alterado de percepção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a base da nossa terapia é comunicação, ou seja, eu preciso me comunicar com você. A pessoa precisa estar te ouvindo, precisa estar compreendendo o que você está dizendo. Exatamente. Entendi. Então, por que hoje a hipnose é considerada ciência? Porque imagina o seguinte, você sempre se sabota pela tua razão. Entende? O que isso quer dizer? Os teus princípios, eles estão baseados em tudo que você viu, ouviu, sentiu, a forma que você foi educada, as pessoas com que você convive no seu ambiente, os livros que você leu, como você foi impulsionada na sua vida ou não. Tudo isso formula quem é você. Por isso que nós temos uma percepção distorcida da vida. E às vezes eu chego para uma pessoa e falo assim, olha, sei lá, vamos fazer hipnose. E ela fala assim, não faz sentido para mim. E olha que interessante, ela não tem experiência nenhuma sobre isso. Não sabe nem o que é. Mas ela dá uma justificativa racional baseando-se em todo aquele contexto que ela tem dentro dela. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas, o maior incentivo de sucesso para você é a tua flexibilidade. É você conversar, ter tempo para conversar com uma criança de 3 anos, é você se dar oportunidades que até então a sua mente te sabota e você não sabe como seria se você estivesse lá. Então vai, né? Vai, faz acontecer, porque a hipnose trabalha nessa profundidade em relação à ansiedade. E como que funciona dentro do consultório? A pessoa, ela vai te procurar,
Ela, como você falou, ela chega lá sabendo tudo que ela precisa, né? Aham. E como que funciona esse processo de hipnose no tratamento da ansiedade? O primeiro passo, o processo de hipnose, ele serve para te mostrar autonomia, não é para te prender por anos. O máximo que você vai ficar comigo lá são 10 sessões, no máximo. Uhum. Não vai passar disso, de 2 meses ali e algumas semanas. A primeira sessão, você faz uma avaliação. Então, para quem quer conhecer, você vai marcar uma avaliação, você vai lá, eu vou te explicar todo o processo terapêutico, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ali por si só, você já tem uma base muito grande de como funciona. E principalmente, você entende o valor que aquilo vai te agregar. Sim. Feito isso, você falou assim, Vinícius, quero fazer. Você entra dentro do processo terapêutico. Dentro do processo terapêutico, a primeira sessão, você vai fazer uma anamnese. O que é isso? É um recordatório da sua vida. Quem é você, o que já aconteceu, o que você espera mudar na sua vida. A partir disso, eu vou montar um protocolo de atendimento para você. É um protocolo individual. Cada paciente tem a sua técnica, a baseia sua naquilo forma. que a pessoa viveu mesmo, as Exatamente. experiências que ela teve. Não é uma técnica XYZ que vai funcionar para todo mundo. Entendi. Cada pessoa é um universo, né? É um atendimento muito personalizado mesmo. E o que acontece? A partir da segunda em diante, ela é feita de forma prática, ou seja, nós vamos trabalhar com essas emoções que estão aí. Porque essa percepção que eu te digo, Aline, muitas vezes a pessoa não sabe. Sim. Ela fala assim, ela chega assim, ela fala, tô com assim, ó, sabe, um aperto aqui, uma dor aqui. Mas só que não sabe o que é. ela não sabe descrever o que é, porque está contido dentro de toda aquela trajetória. E aí, a partir desse contexto de 5 ou 10 sessões, você já vê a tua vida mudar literalmente da água para o vinho, desde que você queira e se permita. Né? Porque o que acontece? A terapia também ela acontece da porta para fora. Né? São duas linhas. Existe a linha emocional, que eu vou trabalhar muito bem trabalhado com você, mas existe a parte comportamental. O que isso quer dizer? Às vezes você sai de lá e você aposta em um ambiente tóxico. Não há ser humano que aguente isso. Entende? Então, esse monitoramento é importante. Os grupos de WhatsApp que você convive, as pessoas com que você lida. Ou seja, não adianta você identificar o problema e continuar convivendo com ele. Convivendo com ele, exatamente. Por exemplo, às vezes a pessoa está dentro de um casamento fracassado faz anos. E ela não tem força, ela não consegue. Então, a hipnose ela atua nessa profundidade a ponto de você ter essa força. Só que o processo de decisão é seu, o Vinícius não está lá. E ter a compreensão daquela dorzinha, daquele friozinho na barriga é importante, isso vai existir. Porque a hipnose ela não vai tirar com a mão. Até as pessoas chegam em mim e falam assim, nossa, Vinícius, ainda estou nervoso. Aí eu olho e falo, pô, que bom. Senão que bom você tá vivo. Você tá vivo, tá respirando. Por quê? Porque hoje, Aline, nós vivemos como se nós não pudéssemos sentir as coisas. Como se eu não pudesse chorar, como se eu não pudesse sorrir, como se eu não pudesse sentir alegria, tristeza, raiva. E a partir do momento que você olha esse teu instinto humano, quem é você, você passa a viver com mais leveza. E é isso que a hipnose clínica traz, né? Legal, muito legal. Nossa, esse bate-papo está muito bacana. Eu gostaria de ter mais 25, 30 minutos, 1h30 aqui para a gente conversar. Mas o tempo aqui no Papo TN ele é curtinho, mas eu tenho certeza que esse programa assim falou direto com muita gente que está assistindo, porque, como eu disse, quem não tem ansiedade com certeza conhece alguém que tem. Né? E é muito difícil. Muita gente por aí, todo mundo que a gente conversa, na verdade, tem algum traço aí, né, de ansiedade. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui no Papo TN e deixar o espaço aberto para você divulgar aí o canal onde o pessoal pode encontrar o teu livro, as suas redes sociais, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer procurar você aí. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço o espaço. Eu reconheço a importância desse assunto, de nós estarmos realmente divulgando e falando, espalhando isso pelo mundo sobre emocional, desenvolvimento humano. Eu dedico esse bate-papo a todos vocês que estão acompanhando nesse momento e que estão vendo esse vídeo. E mais uma vez, muito obrigado. As minhas redes sociais, você pode me seguir no Instagram, @souviniciuscampos. E se você quer agendar a sua avaliação, pode entrar em contato pelo 439-9808
4747, que sem sombra de dúvidas eu vou ter o maior prazer em te atender. Até porque, Aline, eu sempre digo para as pessoas, não é porque você precisa, é porque você merece, é diferente. Com certeza, transforma a vida, né? É. O seu livro está disponível lá no seu Insta também? Tá no meu Insta, tá lá, só me chamar, tem o link também. Tá joia, tá certo. Então tá aí, tá dado o recado, gente. O Papo TN vai ficando por aqui, mas antes eu quero agradecer, é claro, os nossos parceiros, mandar aqui um super beijo, um abraço apertado para toda a equipe do Salão Bela Imagem de Arapongas, a Eliane e toda a equipe que cuidam de mim com tanto carinho, né? Toda semana me preparando aqui para as gravações. Muito obrigada, viu? E eu quero agradecer também a Belíssima Moda Masculina, Feminina e Acessórios, a Belíssima que fica na Avenida Curitiba, bem aqui no centro de Apucarana. E olha, tudo que você precisa em moda você encontra lá na Belíssima. A Belíssima é parceira aqui do TN Online, responsável, né, pelos figurinos que nós utilizamos aqui em todos os programas da nossa... aqui do nosso streaming aqui de vídeos do TN Online. Legal. Obrigada pela parceria de vocês. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui, pela sua audiência, pela sua companhia. O Papo TN deste domingo vai ficando por aqui. Na semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau. Até mais, gente.